programa dividido. do cara que xinga, ele precisava trazer um argumento. Exato, ele fala isso embaixo. Porque ele fez isso, isso e isso. Né? Porque senão vira Porque, assim, xingamento. vamos supor assim, o palavrão que me vem à mente quando eu penso no Bolsonaro, eu não posso dizer aqui. Exato, eu ia até falar isso. Entendeu? Entendi. Eu não posso dizer aqui. E outra, não vai ajudar ninguém. Vai ajudar o debate. Não né? vai ajudar ninguém se eu disser o que eu penso do Bolsonaro. Dos filhos Mas dele. você pode falar assim, na pandemia ele errou por causa disso. Posso. Isso eu faço. O orçamento secreto, você pode falar um monte de coisa pontualmente. Exatamente, mas o que eu trouxe aqui foram argumentos. Eu não xinguei ninguém. Exato. Eu não xinguei o Dória, não xinguei o Bolsonaro, não xinguei o Rodrigo Garcia, não xinguei o Tarcísio. Eu trouxe minha visão crítica do que eles estão fazendo. E com argumentos. Aí se o cara falou, não, o Bolsonaro acertou em não comprar vacina. É um argumento. Mas ele vai defender esse argumento? Agora, me xingar por causa da minha amizade com o Lula, resolve o quê? Cara, eu fui um brasileiro que fiquei do lado do Lula mesmo. E eu sabia que eu estava fazendo a coisa certa. Tava falando, a gente conversando aqui. Tenho o maior antes. orgulho de ter tomado essa decisão na vida, entendeu? Aí o cara me xinga por uma virtude. Na época do Lula, a gente tinha uma noção Qual que é dele do cara? ser muito popular lá fora, né? O que você sentiu, assim, de autoridades, artistas? Tem uma foto famosa sua com a guitarra do Lenny Kravitz. Não, do Lula, né? Do Lula, do Lenny Kravitz. Você foi que ele fez um desenho aqui antes. Depois mostra aí o do Pato Donald e depois eu vi a história do Pato Donald. Mas como que era o Lula naquela época que ele estava com a popularidade em alta? E Tinham 3 pessoas no governo, eu diria, que eram popstars. Eles são até hoje, né? O Lula no exterior é um popstar. Até hoje você acha Até hoje. Até hoje. O Gilberto Gil é um popstar. Exato. Né? A Marina... Você teve do lado dele, né? Do Gilberto Gil. Eu era ministro da Educação, o Gil era ministro da Cultura. Exato. A Marina era ministra do Meio Ambiente, que também era outra popstar. Marina também, eu lembro. Marina sempre foi celebrada no exterior. Por causa premiada também. Pô, ex-seringueira, filha de nordestino. Não, ela contou a história dela aqui, é absurda. Ela era pra ter morrido várias vezes. História super... Seringalista, filha de nordestino, região norte, foi se alfabetizar com 16 anos, se tornou senadora, candidata a presidente. Era popstar. Eu tenho o Gil, cara, uma coisa de doido. Outro dia eu tava no aeroporto para ir para Brasília, né? E aí a gente ia de avião da FAB, né, para Brasília, porque juntavam os ministros e íamos todos para Brasília num avião da FAB. Só. Aí eu chego lá, tá o Gilberto Gil e o Bono Vox. Do YouTube. Do YouTube. Ali na sala de espera, né? Na sala de autoridades ali de Congonhas. Aí o Gil me apresenta o Bono, o Gil querido, né? E eu falei, vocês estão indo de avião da FAB e tal? Eles falaram, não, você está indo? Eu falei, tô. Vocês não estão indo para Brasília? Estamos indo no avião do Bono. Aí eu falei, pô, legal, né? Aí o Gil fala, não, mas vem com a gente, pô. Aí você vai 1h30... No avião do Bono. No avião do Bono com o Gilberto Gil do lado. Esses caras, Imagina a ideia que trocaram, né? Esses caras... Uma vez eu estava no Palácio de Buckingham, eu fiquei hospedado lá 3 dias. Mas aí, hoje em dia, você tinha o Mário Frias e podia estar... Quem? O Mário Frias e... Não, mas olha a diferença, né, bicho? A diferença do Mário Frias pro Gilberto Gil é a mesma do Bolsonaro pro Lula. No exterior, eu tô te falando. Então não adianta o cara xingar, entendeu? O Lula. Essa é real. O Bolsonaro é o Mário Frias no exterior. Entendi. O Lula é o Gilberto Gil no exterior. Eu estava no Palácio de Buckingham lá, não sei quantos empresários recepcionando o Lula. Chega um cara para mim que eu não reconheci. Eu reconheci, mas não reconheci bem. Chega para mim e fala, você tá na delegação do Lula, né? Falaram que você é ministro da Educação. Eu falei, sou. Você podia me apresentar o Gilberto Gil? Aí eu perguntei retoricamente, a quem eu devo apresentar, né? Porque o cara me pediu para apresentar, claro. Gil, esse cara é fulano de tal, né? É o cara, Jimmy Page. Pô, que pisada na bola, Haddad. Cara, eu tinha acabado de comprar o triplo. Sabe aquele triplo? How the West Was Won? Tinha acabado de comprar o triplo do LED. Eu falei, cara, não é possível com você, porque ele tava todo grisalho, né? Cabelão grisalho, assim. E eu não tinha visto ele não tinha visto uma foto dele
Aí eu olhei e reconheci, evidentemente, quando beijei a mão do cara. Tá bom, eu vou ver se eu passo o recado pra você. E aí fui apresentar o Jimmy Page pro Gil, entendeu? Então esses caras, esses três sobretudo, eram popstars, entendeu? São popstars. Esses caras têm uma representatividade fora. Foi uma época do Brasil que eu acho que a gente não volta mais, né, cara? Uma época que... Volta, cara. Não fala isso, não. Lá, vai voltar, não pensa assim, não. Sério mesmo? A gente não tá... Não cara, tá num momento complicado não que vai tá demorar complicado. Vai precisar de um governo de transição, que eu tô falando aqui pra você. Mas você não acha que o Lula... Você, pelo que eu já tô conversando, me parece que não, né? O Lula não vem um pouco mordido, não, em relação ao que aconteceu? Tem nada, um revanchismo, ele vai vir muito de boa. Eu tenho muito medo quando se fala em regulação da mídia. Você deve responder isso também várias vezes. O que é exatamente essa regulação da mídia? Cara, é você, por exemplo, impedir que numa cidade uma pessoa controle todos os meios de comunicação. Isso é correto. Não é calar ninguém, né? Ao contrário, cala-se assim. Quando você concentra a mídia em poucas mãos, aí você cala. Aí né? você só tem uma versão. Você tem uma versão das coisas. Mas nesse sentido. Mas também tem essa questão das big techs. Exato. Que a gente precisa ver. Entender como funciona isso. Não, né? E o poder delas. O poder delas pode virar uma eleição, né? Não, pode virar tudo. Então não a regulação econômica é diferente de regulação de conteúdo. Claro. Conteúdo, quem regula é a justiça. Você começar a xingar todo mundo aqui, você vai sofrer processo de calúnia, de difamação e tal. Exato. E vão te limpar o dinheiro, porque você vai ter que pagar 10 mil para um, 20 para outro. Vai, né? Ou o Lênin. O Lênin, né? Jogo tudo nas costas do Lênin e do Paquito aí. Sim, mas não é... Isso aí já tem legislação que corrige. Eu acho branda. Bom. Eu acho, inclusive, branda. As indenizações são muito pequenas no Brasil. Que todo mundo tinha que ser... Esse negócio o pessoal ficar desconhecido num Twitter, assim, o cara não tem que mostrar o rosto, saber quem é aquela pessoa. Não, mas esse tipo de debate... Não é? Esse tipo de debate faz parte desse tema. Não, tudo bem. Então, isso eu concordo. Isso não tem nada a ver. Com regular. Com regular conteúdo. Não, eu, por exemplo, estou te trazendo aqui, mas pode trazer um candidato de direita e tal, e de repente. Esse cara não pode trazer. Isso você me pergunta o que você quiser. Exato. Eu tô aqui para responder o que você perguntar. Em nenhum momento ele... Aliás, isso é uma coisa muito legal, né? Nenhum candidato aqui falou, não vou falar de tal assunto. Isso é muito legal. Todos né? eles... Pelo contrário, o assunto tabu é o que você quer ser perguntado. Exato. Para desmistificar aquilo. Então, tá tendo uma palavra sua, assim, em nome do PT, que não vamos ter censura. O PT governou 12 anos. Não, sei, mas eu tô falando que agora é... Não. O Lula, não sei como ele vai voltar, né? Mas é uma pergunta boa, porque às vezes eu ouço de empresário, assim... Às vezes eu vou em jantar, os caras me convidam para saber, às vezes, essas coisas, para me perguntar isso. O Lula vem vingativo. Vem com sangue nos olhos, né? Teve um cara que me perguntou tantas vezes que eu perguntei para ele assim: você deve ter muito peso na consciência para estar me perguntando 10 vezes a mesma coisa. O que você fez de errado? O que você fez pro cara? Entendeu? Não é assim, meu. O Lula não precisava voltar. É isso que eu não entendo também, né? Mas ele tá tranquilão lá. É que ele quer fechar um ciclo, né? Mas não é isso. A biografia dele tem que ter um fechamento, né? Depois do que aconteceu, sim, ele tem que voltar. Eu acho que antes ele não pensava mais em voltar. Quer ver? Eu vou te contar uma história que é conhecida. Tá. Né? O Lula tinha muito carinho pelo Eduardo Campos, ex-governador de Pernambuco. A ideia dele é que em 18 o Eduardo seria o candidato a presidente do campo progressista. Da coalizão em torno dele. Então ele chegou a propor para o Eduardo ser o vice da Dilma em 14, com o compromisso de que ele seria o candidato a presidente. Nunca foi prometido para o Ciro isso, ser o sucessor dele? Nunca foi prometido? Não, nunca foi. O que aconteceu, que eu já contei essa história, é que eu procurei, o Bangabeira me procurou, que é o Roberto Bangabeira Unger, que é muito próximo do Ciro, preocupado que a gente ia perder as eleições, com medo de perder as eleições, e eu dizia pro Mangabeira: olha, o Lula não vai abrir mão da candidatura agora, porque ele acha que tem direito em concorrer. Mas se o Ciro topar ser vice do Lula, se porventura ele for impugnado, eu defenderia que o Ciro nos representasse. Entendi. E como o Ciro tinha me convidado para ser vice na chapa dele, pelo PT,
acrescentava. E eu topo entrar na chapa se ele quiser. Entendi. Esse era o arranjo que nós apresentamos para ele, mas ele não topou. Disse que isso era indigno, que... Aquelas coisas do Ciro, né? O Ciro tem uma personalidade mais complexa. Exato. Mas eu te cortei. Você falou que o Lula, então... Então não precisava voltar. Não precisava voltar. Se não acontecesse a prisão... Ele tá voltando ele ia só apoiar alguém... Apoiar alguém. Provavelmente o Eduardo... O Eduardo ia ser o candidato a presidente em 18. Com certeza. Com certeza. Seria mesmo. E agora ele tem que fechar esse ciclo. Olha, ele é o único que está em condições de fechar esse ciclo, inclusive para o país. O país não aguenta mais 4 anos. Nome da esquerda, sem ser ele, corre o risco de perder. Não, eu não diria. Eu acho que há pessoas com condições de ganhar do Bolsonaro. Né? Eu acho que eu teria condições de ganhar do Bolsonaro, acho que o Ciro teria condições de ganhar do Bolsonaro. Agora, com o Lula disponível, eu acho que é melhor não arriscar. Entendi. Entendeu? Você vai escalar que jogador para a final? Entendi. O que melhor se tiver, né, o disponível, em condições. É ele, pô. E todo mundo deveria compreender isso, na minha opinião. Isso não é vergonha para ninguém compreender isso. Mas você acha que antes, num primeiro turno, um Ciro, por exemplo, deveria já desistir? Não, né? Eu acho muito chato turno. Ficar pedindo para as pessoas abrir. Eu nunca pedi para ninguém abrir mão de candidato. Não, nunca pedi. Porque as pessoas têm as suas lutas, né, pessoais. Você negocia, mas você senta numa mesa para negociar. Existe espaço. Se o cara der espaço para uma negociação, aí você faz a oferta. Mas se o cara quer ir até o final, para que você vai se indispor, né? Agora, eu entendo que nós estamos num momento muito decisivo. Não é uma eleição comum. Não é uma eleição comum. Eu nunca vi uma eleição tão polarizada quanto essa, né? Porque o outro lado, você não sabe o que vai fazer. Você acha que tem um perigo aí de autoritário? Golpe, de não aceitar o... Não, isso ele vai fazer as palhaçadas dele. O problema não é esse. O problema... Mas não tem apoio para isso? Não, a Marina... não tem. Não, acho que não. Acho que não também. Acho que não. Nem externo, nem interno. Mas ele vai criar confusão. Pode morrer pessoas, entendeu? Exato. Esse é o problema. Esse é o maior medo. Você viu ele falando? Eu não quero o Capitólio. Quando ele fala que não quer uma coisa é porque ele quer, né? Porque senão ninguém lembra. Exato. O Bolsonaro, ele... Só para dar o contexto, né? O que foi o Capitólio, né? Que depois da derrota do Trump, né? O pessoal invadiu lá, né? Morreu quando um presidente da República, veja, eu não quero um Capitólio. O que ele está dizendo? Veja, eu não quero que as pessoas saiam na rua atirando em... Então, mas quando ele diz eu não quero o Capitólio, ele está rememorando as pessoas de que o Capitólio aconteceu. Exato. Então ele está chamando... Ele está... Sabe? Os interruptores aqui internos estão sendo ligados, né? Aí pinta um maluco desse, entra numa festa de aniversário e mata todo mundo. Então, o Bolsonaro, ele sabe extrair o pior de cada um, entendeu? Ele é especialista nisso. Ele olha e ele sabe mexer no pior interruptor da pessoa. Ele liga, ele aciona. Ele é a expressão do mal mesmo, né? Ele aciona o interruptor errado das pessoas. Entendi. Enquanto tem gente que aciona o correto, às vezes você olha para uma pessoa, todo mundo tem defeitos e qualidades. Você olha para as qualidades, né? Pô, vou aproveitar essa pessoa nisso, que isso ela sabe fazer. O Bolsonaro é exatamente o contrário. E você falou que você conhece bem ele, por quê? Nos bastidores você teve que negociar muito com ele? Não, é porque ele é uma figura já conhecida. É meio folclórica. Lá. Tanto é que os programas que ele ia eram programas humorísticos, né? Ele não ia num programa sério fazer um debate. Ninguém levava ele sério até... até que levaram demais. Fala, Leni. Tem aqui... Vamos lá. O Charles... Ele está perguntando aqui por que sacrificar a integridade pela política? Aquele papo que você falou, né? De que sofreu pra caramba, de ameaça. Depende do que você entende por sacrificar a integridade. Eu nunca sacrifiquei absolutamente nada do que eu acredito pela política. É nesse sentido? Eu achei que era... Não sei se é nesse sentido que ele perguntou. A parte dele eu acho ter ameaça pessoal, de ter a integridade física, né? Eu acho que quando você está numa comunidade, veja bem, tem gente que tem uma visão mais individualista. Não é meu caso. Meu pai não era individualista, minha mãe não era individualista, meu avô era um líder religioso
da Igreja Ortodoxa do Oriente. Era padre ortodoxo. A minha mãe fez 50 anos de filantropia. Cuidou de uma favela perto da minha casa há 50 anos. Li o evangelho toda quarta-feira pra gente. O meu pai, imagina, filho de padre ortodoxo, né? Lá não tem celibato, né? Pode constituir família. É verdade. Então, a minha formação não é a individualista. Eu não consigo andar na rua e não olhar para o lado. Não é da minha índole, né? Então, quando você quer viver numa sociedade mais justa, a política é o caminho. Como é que você vai mudar a sociedade? Olha, eu vou dar um exemplo para a pessoa que perguntou. O ProUni, um único programa, ofereceu mais de 3 milhões de bolsas de estudo. Um programa. São 3 milhões de vidas transformadas. Gente pobre, que não teria condição de pagar uma faculdade privada. Quando eu saio na rua, é muito difícil eu não encontrar um prounista. Quando eu saio caminhando. Muito difícil eu caminhar na Paulista, onde for, e não encontrar um prounista. Quando eu vou para a periferia, então, é mais ainda, porque tem mais prounista na periferia. E as pessoas vêm, pô, Haddad, sou advogado graças ao ProUni, sou engenheiro graças ao ProUni, sou médico graças ao ProUni. Cara, para um individualista, o cara fala, e daí? Não é para mim? Não mudou minha vida, mas a minha vida mudou. A minha vida mudou, vendo essa galera chegando na faculdade. Você muda uma vida, você muda o mundo inteiro, né? Então, depende de como você vê o mundo. Eu vejo o mundo assim, sabe? Eu faço 3 refeições por dia. Eu sofro em saber que alguém não está comendo. Eu sofro em saber que uma criança está fora da escola. É a minha índole. É assim que eu sou. O que eu vou fazer? Se estou certo ou estou errado, eu não sei, mas é assim que eu sou. Tem gente que voa de helicóptero, vai para Miami, nem enxerga essas pessoas. É um jeito de ser. A pessoa não enxerga. Acumula. Casa com 20 quartos, com 30, com 40. Não tem fim, né? Porque como o número é infinito, né? Não tem fim. Aí é uma aeronave, 2 aeronaves, 1 helicóptero, 3 helicópteros, casa em Miami, casa em Paris, casa em Nova York, casa em São Paulo, casa no Rio, no Campos do Jordão, casa... Pô, cara, não tem fim isso aí. E a vida é uma só, né? O cara não tem nem tempo de... Daí ele vai levar o quê daqui, entendeu? Nada. Então, o que eu acho é o seguinte, nós precisamos buscar um pouco de equilíbrio na sociedade. Tá demais. A nossa sociedade está muito desgarçada. É muita miséria ao lado de muita riqueza. Nós precisamos buscar um equilíbrio. E não é ofendendo ninguém, não. Construindo uma coisa melhor, né? Construindo uma coisa mais justa, uma coisa mais solidária, uma coisa com mais oportunidade para todo mundo. Eu não acho tão difícil fazer isso. E eu pude contribuir, na minha opinião. Vilela, você não sabe o que é você num restaurante, o garçom esperar quando ninguém está olhando, né? Vim te cumprimentar e falar, Haddad, eu antigamente ficava das 2 às 6 da manhã para chegar em casa e agora que você botou ônibus noturno, eu consigo dormir com a minha mulher. Porra, cara, dormir com a mulher. Porra, o mínimo, né? Sabe? E aí alguém te pergunta, por que você faz política? Eu falo, eu faço política para ouvir esse cara. Eu faço política porque eu quero ouvir esse garçom chegar para mim e falar, eu durmo com a minha mulher. Por causa de uma decisão política que foi tomada. Eu tô com meu filho na faculdade por causa de uma decisão política que foi tomada. Minha mulher curou de um câncer por causa de uma decisão política que foi tomada. Cara, eu gosto disso. E assim, se estivesse me faltando alguma coisa, não está me faltando. Eu sou professor concursado, minha mulher é professora concursada, nós estamos com os filhos criados. Por que eu não posso fazer alguma coisa para os outros?